pessoal? Vamos começar hoje então, como combinado, o volume 5. Eu dei uma esperadinha para ver se alguém ia pedir alguma questãozinha da parte de ótica ali. É aquilo, né? Óbvio, só vale a pena ver uma questão ser corrigida depois que tu fez ela. E caso tu não tenha feito algumas ainda, dá tempo ainda de fazer e pedir na assistência sem problema nenhum, certo? Claro que no começo da aula, como eu já te falei, eu sempre dou um tempinho ali nos primeiros minutos, eu consigo fazer uma ou outra questãozinha antes de começar a aula. Outra coisa que é importante tu lembrar é o seguinte, ó, lá no canal, seja qual for a matéria, cara, às vezes nem é uma matéria que eu te dou aula, mas tu chegar lá no canal e tu digita o nome que vier na tua cabeça, vai vir uma aula relacionada àquilo. Certo? Matemática também, então tu digita lá, plano cartesiano, vai vir a aula de plano cartesiano. Equação de segundo grau, vai vir aulas de equação de segundo grau. Então, às vezes a galera não acha a aula que quer, mas é porque não está sabendo usar a procura ainda, beleza, galera? Arrisca lá uma palavra sobre uma aula que tu precisa, provavelmente aquela aula já vai estar lá, né? Tem mais de 2.500 aulas lá já disponíveis, certo? Galerinha, então vamos lá. O início do volume 5, bem light, hein? Ah, que light! Conceitos básicos sobre LHS. Eu lembro que eu fiquei com medo quando eu vi a palavra LHS lá, movimento harmônico simples. Apesar do nome simples, me parecia algo complexo, movimento harmônico. Não, querido, fica tranquilo. O exemplo mais simples possível, eu acho, de movimento harmônico simples é um sistema massa-mola. Peguei lá o chãozinho sem atrito, um corpinho de massa M e uma mola. E deixei ele em repouso. A mola não está nem esticada, nem comprimida, está na sua posição de equilíbrio. Vou marcar essa posição, bem aqui no meio do corpo, com 0. Aí eu vou pegar esse sistema massa-mola e vou fazer assim, ó. Opa! Vou puxar até um ponto A aqui, de tal forma que o centro do corpo fique em A. Tudo bem para vocês? Se não tem atrito, se essa mola é perfeita, depois que eu soltar esse corpo, o que vai acontecer? Até onde que ele vem? Antes do zero. Até o zero, para? Não, ele volta um pouco. A mola é perfeita, quer dizer que quando eu estiquei ela, armazenei energia nela, concordam comigo? Certo? Energia potencial elástica a gente chama, né? Quando tu soltou o corpinho, toda essa energia potencial elástica armazenada na mola vai se acumular em energia cinética. Quando ele chegar no ponto zero, a mola já não vai mais ter energia. Mas aonde foi parar aquela energia que eu coloquei na mola quando estiquei? Era potencial, foi para si? Né? Quando ele está no ponto zero, então ele está com velocidade. Por que ele pararia abruptamente? Não faz sentido ele parar abruptamente, ele vai continuar. Até onde ele vai continuar? Até uma outra posição que fica a uma distância A do ponto zero. Por isso a gente pode chamar de menos A, né? Porque foi para a esquerda, certo? Então beleza, o corpo vai acabar chegando para o lado até uma posição menos A. Estou torto no desenho, não gostei. Preciso de mais espaço aqui. Opa. Então, se não houve perda de energia, essa mesma distância que eu arrastei ele para a direita, ele vai vir para a esquerda. E já que eu falei que a mola é perfeita e não tem atrito, quanto tempo fica assim? Para toda a eternidade. Claro que na nossa concepção isso é absolutamente possível, porque o nosso mundo tem atrito e a gente sabe que alguma forma de perda de energia vai existir e uma hora vai parar o corpo, né? Show de bola! Como é o nome mesmo dessa distância, então? Amplitude. É a amplitude do movimento. Na verdade, a parte da aula hoje é ondas. Lembra de ondas? A onda que a gente vê no mar, por exemplo, ela tem uma distância da superfície do mar até a crista ou até o vale. Essa distância a gente chamava de amplitude. Se tu imaginar um bloquinho boiando, certo, na superfície da água, vai ter um movimento parecido com esse sistema massa-mola, não é isso? Então o objetivo do autor aqui é mostrar que o movimento harmônico simples tem conceitos parecidos com os das ondas. Amplitude é o primeiro deles. Peraí. E quanto maior a amplitude, eu não armazenei mais energia na mola? Realmente, né, a amplitude do movimento está relacionada com a energia que ele está transferindo. Quando chega naquela extremidade, a energia potencial elástica, tudo armazenado na mola, o corpo para. À medida que ele vem para cá,
começa a ganhar velocidade e perder energia potencial elástica. No ponto zero ele tem velocidade máxima. Toda a energia é do tipo cinética, nada na mola. E depois ele volta a armazenar energia na mola. Tudo bem para vocês? Se eu vou lá, peguei o corpinho, soltei, eu fico medindo o tempo que ele vai e volta. Como é que a gente chama o tempo que completa um ciclo? Período. Então, período, o tempo para completar uma oscilação. Agora a pergunta, qual era a mesma letra que a gente usava para período? T, mas não é qualquer T não, é Tzão. Ó, é importante lembrar disso, porque Tzinho é um tempo específico, certo? Tzão é o período, o tempo que demora para completar uma oscilação. Mas além desse tempo para completar uma oscilação, a gente usa um período, né, cara, que é o período de um dia, que é 24 horas, é um tempo muito importante para a gente controlar a nossa vida, certo? A gente usa no nosso dia a dia esse conceito. Tem uma outra grandeza que é justamente o inverso do período, que também é fundamental em nossas vidas. Frequência, vocês usam, por exemplo, para monitorar o número de aulas que tem por semana, né? Nós nos encontramos 3 vezes por semana, é a nossa frequência de encontro, tudo bem? Então, na verdade, frequência é quantas oscilações completas ocorrem em uma unidade de tempo. Isso é importante lembrar. Número de oscilações completas em uma unidade de tempo. O que significa mesmo uma unidade de tempo? A unidade de tempo é segundo, ou seja, em 1 segundo. Mas poderia ser em 1 hora, ou em 1 minuto, que nem o motor do carro, né? RPM, geralmente lá no painel do carro, mede quantas oscilações, rotações do motor por minuto, certo? Show de bola. Agora uma coisa interessante, eu lembro quando meu professor me deu essa aulinha, lá no 2º ano ainda do ensino médio, muito tempo atrás, eu lembro dele colocando uma fórmula no quadro, que era assim, ó, galera, quer calcular o período? Tu pega o tempo que tu ficou observando o fenômeno e divide pelo número de oscilações, de repetições, certo? E se tu quiser calcular a frequência, tu pega o número de oscilações e divide pelo tempo que tu ficou observando o fenômeno. E aí, óbvio, né, a galera na hora, professor, vai botar na prova? O pessoal ficou... E a minha preocupação foi, professor, tem no vestibular essas fórmulas? Eu sempre perguntava isso quando o cara colocava a fórmula no quadro, eu queria saber se no vestibular eu ia ter aquela mesma ferramenta. E ele falou, não. Aí eu, opa, o que adianta eu saber resolver o problema com essas 2 fórmulas idiota aí se eu não sei, no dia da prova eu não tenho elas. Aí é que tá, ó, ou tu decora usando bom senso, que faz sentido, né? Período é o tempo de uma oscilação. Se deu 5 oscilações e tu mediu o tempo, divide por 5, tu vai ter o tempo de uma oscilação. Certo? Então tem a ver com conhecer a definição de período. Frequência, quantas oscilações em uma unidade de tempo? Se tu ficou medindo 10 segundos, pega o número de oscilações, divide por 10, tu vai descobrir quantas oscilações ocorreram em um desses 10 segundos. Faz sentido, né? Só que eu ainda prefiro, cara, pensar numa regra de 3. Eu ainda prefiro pensar numa regra de 3, que regra de 3 todo mundo tem essa ferramenta disponível, acredito, né, que da sala aí, quase ninguém se atrapalha numa regra de 3 normal, aquelas que não precisa inverter nada, né? Então assim, tu foi lá e mediu, deu um certo número de oscilações, e ficou medindo o tempo, deu um certo tempo, a gente faz uma tabelinha, número de oscilações, tempo. Aí a questão te pede, qual é o período? Período não é um tempo? Vai embaixo do tempo, Tzão. Período é o tempo para quantas oscilações? Uma. Cruz, credo. Puf, achou o período. Regra de 3, acabou. Se ele pergunta qual é a frequência, como é que tu pensa aí? Qual é a frequência? Frequência é o número de oscilações. Em quanto tempo? Um tempo. Cruz, credo. Puf, mata a frequência. Pô, cara, acabou. Tu não precisa daquilo. Tu só usa o teu bom senso. É só saber a relação entre oscilações e tempo que tu pode achar tanto período quanto frequência. A fórmula nos ajuda a lembrar que um é o
Isso, essa aqui tu ganha no vestibular. Tesão é 1 sobre F ou F é 1 sobre tesão. Às vezes vem uma, às vezes vem outra. Claro que tem matemática para transformar uma na outra. Está dividido, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. Nada demais até agora, concordam? Nada demais. A gente relembrou o que é amplitude. Vimos o que é período e frequência. Conceitos que nós já tínhamos visto em outras áreas, certo? Só que agora a gente já sabe o que é MHS. MHS é um movimento repetitivo. Um movimento repetitivo que tem um certo período e, portanto, uma certa frequência, que tem uma amplitude, tem um ponto de equilíbrio por onde o corpo sempre fica passando. Essa é uma das possibilidades. Um outro MHS interessante é o do pêndulo, né? Pêndulo simples. Amarra um pezinho, amarra no teto, bota o pezinho ali e bota ele para oscilar, certo? Se não tivesse atrito com o ar, ficaria para sempre naquele mesmo movimento, né? Tem uma certa amplitude, tem um certo período e frequência. É isso aí. Mas o mais importante agora é que nós vamos voltar a trabalhar com ondas. Vamos voltar a conhecer um pouco mais de perto as ondas. Final, uma bela manhã para aprender física. Tem uns assim de decoração que fica